Bom dia pessoal. Vamos ver se ele aceita lá. Brenda, Almi, Thiago, Vanessa. Boa noite. Vão falando aí se vocês me ouvem bem, pessoal. Me ouvem bem? O Andrezão, o Olavo. Professor, o senhor já está com a gente, só que a gente está vendo o seu caderno, tá? E seus óculos. Como é que eu vou... Deixa eu ver como é que eu vou lhe virar aqui, hein? Só vira a tela pro lado do senhor. Vira o celular ao contrário. Aí. Mas aí eu não... Vamos. Oi? Aí agora a gente está vendo o seu caderno. Aí, Tem agora... Isso, tem um agora... sinalzinho na sua câmera. Aí vira o Agora você tá me celular. vendo. Tô te vendo. Deixa o celular em pé agora. Pessoal, enquanto o professor ajusta aí, vai falando de onde vocês estão acompanhando. Oi. Aí, agora tá perfeito, professor. Deixa ele em pé ou deitado? Em pé, assim mesmo. Tá excelente. Ah, tá bom. Eu queria colocar aqui no computador. Pessoal, de onde vocês... Oi, professor. Pode falar. Eu estava querendo colocar aqui no computador, mas eu não estou tendo, eu não estou sabendo como. Ah, colocar no computador a live? Que eu tenho Instagram aqui no computador. Ah, eu acho que vai ser melhor pelo celular mesmo, viu, professor? Ah, vai, né? Então eu vou dar um jeito aqui de posicionar ele aqui, tá bom? Pera aí. Tranquilo. Posiciona aí que eu vou conversando com a turma. A Brenda tá de... vendo? Pessoal, já tá todo mundo te vendo, professor. Já estamos online. Então estão vendo eu apanhando aqui do esquema aqui. Certo. A Giovana tá de Poço Fundo. Ó, a Vanessa tá de Camaquã, Bahia. São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Franca, Manhuaçu, Minas Gerais. Ó, a gente já tem gente de diversos lugares do Brasil aqui. Ó, 51 pessoas já acompanhando a gente, professor. Que tá ótimo. Petrolina, o Igor tá lá de Petrolina. Orizânia, Minas Gerais. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Eu, durante essa semana, eu estava conversando com o professor e nos veio a ideia, né? Eu fiz o convite para o professor de a gente falar sobre esse assunto que está tão em evidência agora, que são essas fortes ondas de calor e como as plantas, né, e mais especificamente o cafeeiro, ela vai conseguir responder a esse estresse, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho disso e também aproveitando aí as perguntas, a participação de vocês, tá, pessoal? O professor estava falando que eu estou num cenário um pouco diferente aqui hoje. Eu estou na cozinha de casa, que é o único lugar que está menos impossível de ficar por conta do calor. Que bom, mas eu também aqui, eu ainda tenho um arzinho condicionado aqui que está me aliviando, né? E ajuda. Eu também vou... Desse jeito que está aqui, tá bom? Tá perfeito, professor. Estamos te vendo perfeitamente. Só que eu não estou te vendo, né? Era para o senhor estar me vendo na mesma tela, mas a gente está te vendo aí perfeito, tá?
Então tá bom. Mas e a posição tá boa, né? Posição tá boa, tá excelente. O Então tá pessoal bom. aí só informa pra gente, ó, o Cleomon entrando também lá da Bahia. Informa pra gente se vocês estão enxergando tanto a mim quanto ao professor, que a gente já vai dar seguimento aqui à nossa live. Olha lá, o Igor falou que tudo ok. Professor, então, primeiramente, agradecer ao senhor, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que o senhor tem muitas demandas aí da faculdade. Pode ser que alguém aí ainda aqui ainda talvez não te conheça, né, professor? Então, se puder falar um pouquinho da sua formação, onde você trabalha, para a gente começar aqui. Perfeito, Caio. Boa noite. Boa noite a todos aí, os amigos, os colegas que estão nos assistindo. Eu sou o professor Donizete, né? Sou professor da UFLA. Eu tenho mestrado e doutorado em fisiologia vegetal, pós-doutorado em fisiologia molecular. E eu me formei em 79 na UFLA, engenheiro agrônomo. Depois fui para Viçosa, fiz mestrado, doutorado, né? E em 90 e 84, 85, eu trabalhei na EPAMIG, como pesquisador da área de fisiologia vegetal lá na Zona da Mata, lá em Viçosa, fazendo aquele corredor Viçosa-Ponte Nova, Manhuaçu, né? E depois, em 90, eu fiz um concurso aqui na antiga Exal, né? Hoje UFLA, né? Onde eu estou até hoje. E trabalho, então, há mais ou menos 41 anos com a fisiologia do cafeiro. Excelente, professor. O senhor foi bem modesto aí na sua apresentação. Na verdade, o professor Donizete, quando se fala de fisiologia de café, ele é um dos maiores nomes hoje do Brasil. Inclusive, a gente fez uma parte do trabalho em conjunto no meu doutorado, né, professor, que a gente estava trabalhando com magnésio, escaldadura, e o senhor Exatamente. gentilmente nos ajudou, cedeu os alunos para nos ajudar nas análises, o laboratório, né? De Uhum. lá para cá, sempre que temos oportunidade, a gente está fazendo as coisas juntos. É, e Professor, diga-se diga de passagem que foi um trabalho de referência, né? Com o magnésio aí no cafeiro. sim, muito obrigado. Professor, para a gente começar aqui, a gente está vendo que as temperaturas na maior parte das regiões cafeeiras, elas estão muito elevadas, né? Uhum. Em diversas regiões cafeeiras aí, a gente está atingindo em torno de 40 graus. A gente está vendo que a gente mesmo está lançando mecanismos de controle de temperatura, que o SOAR é um deles, né? O porquê que Exatamente. o porquê que o café, né, professor, ele sofre com esse sol quente? Ele não está acostumado com isso? Vamos falar um pouquinho disso aí para a gente começar. Ô, Caio, vamos então fazer uma retrospectiva, né? Para a gente entender os problemas que nós estamos tendo com a cafeicultura já pelo menos há uns 5 anos, né? Agravado agora nos últimos 5 anos. Mas como todo mundo sabe, o café, o arábica, ele é originário da Etiópia, 1827 mais ou menos, ele veio aqui para o Brasil, e lá ele sempre foi, no seu centro de origem, ele foi cultivado numa região de subbosque, temperaturas amenas, 2.500 milímetros de água, 18, 19 graus, né? Luminosidade baixa, e nesse ambiente, o café, ele vegetava bem, mas também não produzia nada, produzia aí 500 quilos por hectare, 200 quilos por hectare, né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá, entre aspas, né? Pegamos o café, nesse ambiente de subbosque, sombreado, e trouxemos ele aqui para o Brasil e plantamos esse café aqui a pleno sol, onde a maioria das lavouras ainda hoje estão a pleno sol, né? Então, o que foi feito? Nesse meio tempo, nesses 300 anos de cafeicultura aqui no Brasil, o café ele foi sendo melhorado. Ele foi sendo melhorado
Tanto é que hoje nós atingimos essas produtividades que nós temos aí, né, de uma produtividade média de 35 sacos por hectare, mas tem pessoas que têm uma produtividade de 60, 80 sacos. Mas, apesar de tudo, ô Caio, o grande problema do café é que, com esse melhoramento, nós não conseguimos modificar o seu genoma. O café, ainda que ele esteja numa região a pleno sol, ele, entre aspas, novamente, ele pensa que ele está numa região sombreada. E aí o que, que acontece? Ele reage a esse ambiente estranho a ele, né, que é a pleno sol, e com isso acarreta todos os problemas. E eu diria, Caio, é o seguinte, com as tecnologias atuais que nós temos até hoje, nós, pelo menos, talvez uns 50 anos aí, eu não vejo solução para colocar o café, para mudar a genética desse café de uma planta de sombra ou de meia sombra para uma planta de sombra, porque é multigênico. Então, são muitos genes que têm que ser envolvidos, e o que acontece? Somente com a engenharia genética, mas a engenharia genética, ela é muito lenta, porque ela não pega todos esses genes, não melhora todos esses genes de uma só vez. Mas felizmente, para nós, Caio, o cafeeiro ele foi melhorado, e nesse melhoramento que o pessoal visou a produção, né, eles atiravam na produção, mas acertavam também naquele que eles não viam, porque o café, para produzir mais, eles foram se modificando a morfologia de copa, a morfologia de raízes, né? Então, o pessoal do melhoramento, quando selecionava esses genótipos mais produtivos, né? O que acontece? Eles, sem querer também, eles estavam selecionando genótipos com características morfológicas de raiz e parte aérea mais adaptada à questão de autossombreamento, né? E, por exemplo, essas variedades mais modernas de hoje, elas já têm a inserção do ângulo, no maior ângulo de inserção dos ramos no caule, né? São folhas maiores, enternós mais curtos, de modo que haja um alto sombreamento, né? Então, essa copa, como eu costumo falar, ela se tornou-se uma copa flex. Hoje, 20% das folhas externas estão no ambiente brasileiro, né, a pleno sol, mas 80% das folhas estão autossombreadas, lembrando de ópia. Então, isso que faz com que nós tenhamos essas altas produções. Apesar do DNA dele ainda ser de uma planta de sombra. Né? Excelente. Só para trazer alguns números para o pessoal, né? A saturação do aparato fotossintético lá na sua origem do cafeeiro, ela ocorre em torno de 300 a 700 micromols de fósforo, né, professor? Isso, aqui exatamente. nesses dias mais quentes, com tranquilidade, a gente está atingindo mais de 2.000, né? 2.000, 2.500, exatamente. Até 2.500, né, professor? Então, Isso. vamos falar assim, pelo menos aí umas 5 vezes a mais do que a planta precisaria para ter o seu aparato fotossintético satisfeito, vamos falar assim, eu não sei se seria o melhor termo. Sim, ele se satura, o aparato fotossintético, ele se satura com de 300 a 500. Uma planta de sombra, um cafeeiro cultivado na sombra, ele satura com 300. Então, a luminosidade vai aumentando, quando chega em 300, a fotossíntese já não aumenta mais. Um cafeeiro ao pleno sol, ele já suporta mais, um pouquinho mais, de até de 500 até 700 nanômetros, microarrays por metro quadrado por segundo. Mas, a partir daí, a fotossíntese já não sofre mais aumentos, né? Muito pelo contrário, ela sofre decréscimo, porque a luminosidade excessiva também prejudica o aparato fotossintético. Mas não é só isso também, Caio. Essa questão do ponto de saturação que você colocou aí é muito importante. Você vê que nós temos hoje excesso de luminosidade aqui no Brasil para a gente cultivar o café. Então, é isso que permitiu
nós saímos daqueles espaçamentos de 4 por 1 de antigamente, né, para chegar num espaçamento hoje de 3,5, 3,6 por 0,70, 0,60. Plantar em rente, né, porque o cafeeiro suporta. O cafeeiro suporta. Se você colocar um equipamento lá dentro da copa do cafeeiro, você vai ver que a temperatura está mais amena do que no exterior. A radiação, ela está mais... veja só, a radiação lá no interior da copa está por volta de 200, 250, ou seja, 80% dessas folhas, elas estão com a sua fotossíntese saturada. Mas não é só essa característica. Por exemplo, uma característica de uma planta de sombra é ter os estômatos na epiderme inferior. E o café, ele só tem estômatos na epiderme inferior. E esses estômatos são o quê? Para quem já esqueceu, são poros que abrem e fecham, né? E ao abrir, entra o CO2, que vai alimentar a fotossíntese, e ao mesmo tempo sai água na forma de vapor, né? Que é a transpiração. E somente para matar a curiosidade, nós temos mais uma folha de café, ela tem de 200 a 300 estômatos por milímetro quadrado. Olha então, só. É muita coisa. Então é uma peneira, né? É uma peneira ali na epiderme inferior. Mas tudo isso para entrar o CO2 para fazer a fotossíntese. Mas o grande problema disso aí, Caio, é que para cada molécula de CO2 que entra, o cafeeiro perde 500 moléculas de água, em média. Então, você vê que é caro para o café fazer fotossíntese, né? Ele tem que estar num ambiente com bastante oferta de água, porque se ele não tiver nesse ambiente com oferta de água, né? Para cada um CO2 que entra, 500 moléculas de água sai, rapidamente aí o solo vai se esgotar e o café vai entrar em estresse, né? Essa é praticamente uma característica de uma planta de sombra. Outra característica de uma planta de sombra, por que eu estou batendo nisso? Só para mostrar que o café tem printado lá no seu DNA ainda esse ambiente sombreado, né? Seria a questão do florescimento, né? Porque o florescimento ele tem diversas fases. Inicia lá na iniciação, de janeiro a março, vai até julho. E logo depois há o florescimento. Então, dependendo da época que essas gemas são ativadas para render gemas reprodutivas, ele vai florescer primeiro. Então, olha só. nós temos várias floradas, e várias floradas é exatamente uma consequência dessa planta de sombra, né? Outra coisa que o café não esqueceu é que, ao produzir muito, ele aborta também muito. Então, é por isso que a taxa... você imagina, o café saiu de 500 quilos para 60 sacos por hectare, não é isso? É muita coisa. Então, ele realmente entrou em parafuso. Então, o que acontece? Ele expulsa frutos que o café faz ao deparar com esse ambiente estranho a ele. Professor, acho que a gente já tem algumas implicações práticas aqui bem importantes, né? Se o café ele foi adaptando a sua arquitetura para as folhas externas pegarem mais sol e as folhas internas ficarem sombreadas, a condução da lavoura, mesmo nesse tempo agora que a gente está tendo de muito calor, como essa lavoura veio, quanto de folhas permaneceram e o quanto de reserva de carboidratos que tem no ramo, vai influenciar muito para como essa planta vai conseguir tolerar e lançar defesas para esse estresse agora, né, professor? Se uma planta, se ela tiver poucas folhas, consequentemente ela vai ter pouca sombra nas partes mais internas, e aí ela vai sofrer muito mais. É mais ou menos por aí, professor? Exatamente. Eu gostei desse paralelo que você fez aí. Em primeiro lugar, qualquer planta, para fazer fotossíntese, tem que ter folha, evidentemente, né? Mas tem plantas
que são, por exemplo, o milho, né? O milho é uma planta C4, as folhas dela são mais eretas, do milho são mais eretas, de forma a Uhum. absorver uma grande quantidade de luz. E não dá para comparar a área foliar de um milho com a área foliar de um café, que é muito maior. Mas o milho é mais eficiente do que o café em fazer essa fotossíntese. Então, o café precisa de folha. E uma das necessidades de folha para fazer fotossíntese é exatamente isso, que uma folha vai autossombrear a outra. E ao autossombrear, essa radiação de 2.500, 2.000 fótons, ela vai cair aí para próximo de 700 e 500, que vai exatamente para evitar uma das coisas, por exemplo, que seria o estresse oxidativo. Então, a perda de folha, ela por si só, ela é prejudicial ao cafeeiro, não somente vai baixar a maquinaria, o número de Uhum. máquinas fotossintéticas, né? Mas também vai expor aquelas folhas mais internas, né, às altas radiações, o que é altamente prejudicial a ele. Professor, a planta de café, eu estava lendo sobre isso ontem, até para fazer um vídeo, ela vai precisar, em média, de 5 litros de água por planta. O Cleomon perguntou aqui, nessas temperaturas agora e nesse cenário atual, a quantidade de água que a planta precisa vai mudar ou ela permanece a mesma? Qual que é o comportamento da planta nesse ambiente agora muito quente, muitas vezes umidade do ar baixa? O que, que acontece com a planta? Ah, sim, excelente pergunta essa aí. Acontece o seguinte, por que que a planta ela precisa de água? É lógico, a água é fundamental para a vida, né? Isso aí é básico, não se discute. Mas, fisiologicamente, a planta precisa de água para duas coisas. Primeiro, absorver três coisas. Primeiro, absorver os nutrientes do solo. Perfeito. Perfeito? Segundo, para carregar esses nutrientes para cima até as folhas. Em terceiro, para perder água, para perder calor na forma de água de vapor. Então, o Hum, que acontece? Quando se estabelece, quando os estômagos estão abertos, o café está transpirando, ele está perdendo água. Ao perder água, ele aciona em cascata uma série de componentes hídricos que vai fazer com que a raiz, lá embaixo, vai baixar o seu potencial osmótico e vai puxar a água do solo. Ao puxar a água do solo, a água entra no solo, sobe via caule, é perdido pela folha na forma de vapor. E com isso também ela perde calor. Então, perfeito. nesta época mais quente, ela precisa de uma maior corrente transpiratória para se refrigerar. Então, certamente, a quantidade de água aí chega até a dobrar, com essa E ânsia que o caveiro tem para se autorrefrigerar, né? em paralelo com isso, né, professor, tem o outro lado de que a planta ela vai fechar estômatos para se defender dessas altas temperaturas e não perder muita água, né? Esse Sim. seria um dos primeiros mecanismos de defesa, professor, e como ele funciona? Então, esse mecanismo de abrir e fechar o estômago é uma faca de dois gumes. E daqui a pouco vocês vão entender exatamente porque eu estou falando isso. Porque, veja Professor, bem, Ricardo. só fazendo um paralelo aqui, a gente já está com mais de 70 pessoas conectadas aqui com a gente. Na linguagem dos jovens hoje, né? Falando para o pessoal, vai mandando aviãozinho. Eles falam aviãozinho, professor, que é o sinalzinho de compartilhar aqui a live. Então já peço para o pessoal aí, vai compartilhando aí com todo mundo aí para a gente atingir o máximo de pessoas possível nesse assunto que é tão relevante. Perfeito. Professor, mas você estava falando que aberturas e fechamento de estômatos
é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Perfeito. É, exatamente porque, veja só, Caio, o café, ele é uma planta séssil, ou seja, ela está parada ali no ambiente, e ela não age como a gente. Se você está com muito calor, você sai, você vai para a sombra, não é isso? Se você Aham, está com sede, você toma uma água. O café não, o café está parado ali, ele tem que enfrentar aquele ambiente onde ele está. Então, para ele entender que ele está num ambiente perigoso para ele e que ele precisa acionar determinados mecanismos de defesa, isso depende de uma função hormonal, que é o ácido abscísico. Então, logo que entra, começa a esquentar, o que acontece? O teor de ácido abscísico no cafeeiro, ele começa também a aumentar, sinalizando exatamente ao café, né, que ele precisa acionar defesa porque ele está numa situação de perigo. Então, em resposta a essa sinalização, Caio, o cafeeiro, ele aciona a primeira linha de defesa que ele tem, que é o quê? Fechar os estômatos, né? Porque se ele pensasse, ele ia pensar assim, poxa, eu estou perdendo água. E com o calor normalmente ele vem acompanhado de uma seca. Então não tem água, não tem muita água no solo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que economizar a água. E para economizar a água, então, ele fecha o estômago e diminui a sua transpiração, né? Então, paralelamente a isso, Caio, quando o teor de ácido abscísico começa a aumentar e o cafeeiro fecha o estômago, ele começa a mudar o seu metabolismo, que é um metabolismo primário, que vai fazer com que a planta cresça e se desenvolva, ele aciona um metabolismo secundário, que ele vai sintetizar moléculas nas raízes que vão abaixar o potencial osmótico da raiz e vai fazer a raiz absorver água. Então, veja só que interessante, Caio. A água, para ser absorvida pelas raízes com maior eficiência, ela precisa da corrente transpiratória. Então, esse mecanismo que ele faz de acumular soluto osmoticamente ativo na raiz faz com que as raízes absorvam a água do solo sem precisar da transpiração. Agora, é lógico que esse mecanismo ele só vai funcionar enquanto tiver água no solo. Por quê? Quando a água do solo terminar, ou então ficar abaixo da capacidade do campo, entrando aí para o próximo ponto de busca permanente, o que vai acontecer? Vai acontecer que, ao não perder água mais, o café ele não vai perder calor, e aí ele vai aumentar a sua temperatura foliar. Então, para você ver, se nós tivermos com a temperatura ambiente de 38 graus, a temperatura da folha ela vai passar lá para 48, 50 graus. Então, esse mecanismo de fechamento estomático, num primeiro momento, ele acontece para economizar água. Então, isso é ótimo. Mas, num segundo momento, ele torna-se perigoso, porque a temperatura vai aumentar muito. E aumentando a temperatura da folha, então, o que vai acontecer? Vai começar a haver uma produção descontrolada de etileno, e esse etileno vai fazer com que o cafeeiro perca folha e perca chumbinhos, por exemplo, nessa época agora. Né? Então, você vê que esse fechamento estomático, ele é uma boa ação, desde que esse calor e a seca não perdure por muito tempo. Agora, felizmente, Caio, algumas regiões, nós ainda temos água no solo. O solo ainda está com uma boa reserva, né, de água, e enquanto tiver essa boa reserva de água, o cafeeiro vai, apesar da alta temperatura, ele vai estar com o estômago aberto e vai se refrigerando, assim como nessas lavouras que têm irrigação. Né? O grande problema são as regiões onde o solo está vazio. Por exemplo, em Boa Esperança, Patrocínio, Franca, várias cidades aí, regiões com menor altitude, né? A coisa está ficando feia. Então, veja só, a planta está deixando de absorver água, está deixando de perder água pela folha, está esquentando as suas folhas, e aí vai acontecer todo esse prejuízo. Além do mais, não vai estar fazendo fotossíntese. Perfeito, professor. Por isso que eu Um dado disse, muito,
muito Isso que eu interessante. disse que é uma faca de dois gumes, né? Um porque ela ajuda a evitar de perder água, mas no segundo momento vai aumentar muito a temperatura da folha e isso é prejudicial. Isso, Professor, exatamente. Por isso que o ideal seria que ele fechasse os estômagos, mas por poucos dias, né? Mas agora, por exemplo, nós já estamos aí com vários dias com o estômago fechado, então isso é muito prejudicial. E, trazendo um pouquinho para a minha Caio, área, pode um concluir, pouquinho, professor. cara. Só um pouquinho. Essa questão aí de estômago fechado ou não, eu gostaria só de chamar atenção para um trabalho, se você me permite, né? Claro. Esse trabalho, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, que eu vou te falar rapidamente, né? Esse trabalho, ele foi feito lá em Portugal, onde tem um grupo que trabalha, talvez o pessoal pode estar estranhando, né, um trabalho desse feito em Portugal, mas tem um grupo lá muito forte que trabalha com fisiologia do cafeeiro, na Universidade de Lisboa e Oeiras, do qual eu até conheço, sabe? Com o professor Ramalho. Então, ele fez um experimento muito interessante, Caio. Ele cultivou cafeeiros de 7 anos de idade em condições controladas. Perfeito? Uhum. 7 Certo. anos de idade. 25 graus de dia, 20 graus à noite. Depois ele separou esses cafeeiros em 2 lotes. Um lote ele deixou irrigado, outro lote ele suspendeu a irrigação, deixando esse café chegar num déficit hídrico severo. Perfeito? Perfeito. Irrigado e não irrigado. Depois ele começou a aumentar a temperatura. Então, deixa eu dar uma colada aqui, o resultado foi o seguinte. Aquele cafeeiro, Caio, que estava somente submetido à seca, perfeito? Somente à Uhum. seca. Temperatura de 25 a 20 graus. O que aconteceu? Quando a temperatura começou a aumentar para 34 graus de dia e 28 graus à noite, o que é muito menos do que nós estamos tendo, a fotossíntese praticamente caiu pela metade. E depois ela demorou 10 dias para recuperar. Por outro lado, aquele cafeeiro que estava seco, isso era o cafeeiro irrigado, aquele cafeeiro que estava... aliás, o cafeeiro irrigado, né, cafeeiro irrigado, que só aumentou o calor, a sua fotossíntese caiu 70% quando a temperatura foi 34, 28 graus. Agora, o cafeeiro que estava seco, em déficit hídrico, e mais calor, com 28 graus de dia e 23 graus de noite, a fotossíntese caiu e chegando a zero. Olha só. Chegando a zero. E demorou 14 dias para se recuperar. 14 dias para se recuperar. Então, para você ver que o efeito do calor, ele agrava muito o efeito da seca, né? Agrava muito. Então, se você pudesse escolher, se você tivesse uma lavoura de café e tivesse uma prosa com São Pedro, né? Ele te desse as opções. Você pode escolher 7 dias de calor ou 7 dias de seca, né? Qual que seria menos danoso aí para o cafeeiro? Interessante. Infelizmente, eu não tenho esse poder, né? Quem tem esse poder é a fisiologia do cafeeiro, né? E eu posso garantir, Caio, por esses dados que eu estou te mostrando aqui, o café, ele realmente está sofrendo muito, mas muito mesmo com esse calor. O principal problema do café hoje é o estresse térmico. É lógico que é o estresse térmico. Então, esse estresse térmico, ele é muito perigoso porque é o seguinte, ele vai afetar várias estruturas celulares que vão afetar o aparato fotossintético do café. Então, entre elas a espécie vai aumentar muito a produção de espécie reativa de oxigênio e vai causar, por exemplo, escaldadura, né?
Então, isso é muito prejudicial. Então, se eu pudesse escolher entre calor e seca, eu ficaria com a seca. Porque a O calor, planta, o calor é mais danoso nesse caso, e quando as duas coisas vêm junto, aí piorou, né, professor? exatamente. Né, Aí as coisas né, pioram. nessa E novamente eu falo, situação, ah, aquelas regiões que irrigadas e que ainda tem água no solo, né? Esse calor, ele está afetando, evidentemente, mas ele não está afetando tanto quanto aquelas regiões onde nós temos a falta de água, né? professor, sobre esse assunto, até para as áreas que não são irrigadas, e aí eu vou trazer um pouquinho para a minha área, né? Vamos pensar Perfeito. naquelas áreas que tem um plantio muito bem feito, que fizeram uma correção profunda desse solo, eliminando aí as barreiras físicas e químicas para o desenvolvimento desse sistema radicular. Sei. A raiz da planta ela vai conseguir absorver uma água mais profunda, então essa planta resistiria mais a essas altas temperaturas do que uma planta que está com um sistema radicular muito superficial. Perfeito. E um outro aspecto, né, professor, é como se maneja a entrelinha daquele cafeeiro, né? Se cultiva alguma planta de cobertura, se tem algum material, resíduo orgânico ali, se faz a roçada da braquiária, por exemplo, auxiliando na manutenção da umidade desse solo e na redução das temperaturas do solo, né? Então, Sim. eu sempre tenho batido na tecla, né, professor, do quão importante que é começar uma lavoura do modo certo, desde lá do plantio, fazendo um preparo efetivo de solo. Mas vamos falar Perfeito. que a lavoura já está implementada e não tem muito o que o pessoal fazer, né? Quem tem irrigação, então, pelo que o senhor está falando, é um bom mecanismo para ajudar para que essa planta não sofra tanto esse estresse, né, professor? Com certeza, com certeza. E aí, Então, nas, cara, pois pode não. comentar, Não, pode não, não. comentar, professor. Pois não, pois não. Pode continuar, por E favor. aí, outra pergunta é a seguinte, né? Se o cafeeiro é uma planta lá de condição de subbosque, e aqui, vamos dizer que eu costumo comparar, o senhor já assistiu aquele filme dos Vingadores, que tem o Hulk? Sim, Eu costumo comparar o cafeeiro com o personagem do Hulk lá, que é o Bruce Banner. Ele está sempre estressado, né, professor? Ele está só é, esperando alguma coisa sair um pouco do normal para ele demonstrar esse estresse. Por isso, que exatamente. que, por que que mesmo sob essas condições de estresse, professor, o café ainda consegue produzir mais do que lá no seu conforto, debaixo de sombra, ou até mesmo aqui algumas áreas sombreadas a gente vê que não produz tanto quanto o pleno sol, né? Por que que isso acontece? Então, o Caio, acontece pelo fato seguinte: um café sombreado, ele vai fazer uma fotossíntese também menor. E essa fotossíntese menor, ela vai gerar uma quantidade de energia para o café que é insuficiente para atender uma alta produção. Então, é aquele caso de oferta e demanda, né? Para fazer frutos, o café precisa de muita energia. Aham. Se ele não tem energia, ele não vai produzir. Ponto. Aí, Então, aí ele entende que ele precisa de mais folha para produzir mais energia, ele que vegeta muito, professor? exatamente. Aí ele entende, olha, eu preciso fazer folhas e eu preciso também de um ambiente mais ensolarado. Veja só a inocência dele, né? De um ambiente mais ensolarado para que eu faça mais energia e, ao fazer mais energia, eu vou atender ao maior número de frutos. Perfeito? Então, o que acontece? Só que isso aí foi um tiro no pé, porque ao ele ser
banhado por uma alta radiação, a sua copa por uma alta radiação, banhado por uma alta radiação, o que acontece? Acontece que ele fecha o estômago, né, como é a primeira linha de defesa, e ele não vai fazer fotossíntese. Então, aquele caso que ele pensou, se eu for para o sol, eu vou fazer fotossíntese, ele imaginou isso. Mas quando ele foi para o sol, ele não fez, porque ele esqueceu que seus estômagos iriam fechar. Entendeu? Perfeito, entendi. Aí o que acontece? Acontece que o café, durante esses 300 anos de estadia aqui no Brasil, ele foi mudando a sua copa. Ele foi mudando a estrutura de copa. De modo que a maior parte das folhas hoje do cafeeiro, ela está sombreada. E somente uma pequena parte que está a pleno sol. E isso que explica o sucesso da grande produção. E nós, os cientistas, professores, pesquisadores, técnicos, etc., percebeu o seguinte, que não adiantava mais o café fazer mais folhas, porque se ele fizer mais folhas, ele vai se autossombrear cada vez mais e vai produzir cada vez menos energia. Então, qual que foi a grande sacada do manejo do cafeeiro aqui no Brasil? Olha, nós estamos aqui com um café que tem 5.000 folhas. Ótimo. 5.000 folhas, ótimo. Eu não quero que esse café aumente mais o número de folhas, porque senão ele vai sombrear. Então, qual foi a grande sacada? A grande sacada foi, ao invés de aumentar o número de folhas, nós diminuímos o espaçamento. Ah, excelente. Aí, ao diminuir o espaçamento, ele foi se autossombreando. Ele foi se autossombreando, e aí a produção estourou, a produtividade estourou. Porque uma folha a pleno sol, olha uma folha, um cafeeiro a pleno sol, ele produz muito. Mas acontece que quando multiplica esse muito pelo menor número de plantas, a produtividade é baixa. Agora, um cafeeiro, então, como ele cresceu muitas folhas, como ele se autossombreou pela planta do lado, então ele produziu menos. Mas ao se multiplicar pelo maior número de plantas, a produtividade vai estar muito grande. Isso e a foi bienalidade também, né, professor? Ela se reduz, né? Quanto produz menos por planta, a bienalidade tende a reduzir um pouco. Né? Tudo melhora, tudo melhora. Só de nós aproximarmos o cafeeiro, a nossa lavoura, daquele ambiente de origem dele, ele fica muito satisfeito. Então, ele vai produzir menos, mas acontece que também ele vai desgastar menos. O único problema, Caio, é que ele vai fechar prematuramente, né? E aí, prematuramente, você vai ter que entrar com uma poda mais cedo. Mas isso não é problema. A poda hoje nós dominamos e nós já sabemos praticamente quase todos os segredos envolvidos com uma poda, né? Qual que é o melhor tipo de poda, qual que é a melhor época para se fazer poda, qual a adubação necessária para o cafeeiro, que eu vou adubar o cafeeiro antes da poda, depois da poda. Tudo isso são tecnologia que nós já dominamos, né? Então foi uma grande sacada esse negócio de diminuir o espaçamento. Perfeito. E outra coisa muito importante foi que por muito tempo, até a década de 80, talvez de 90, nós negligenciamos o sistema reticular do cafeeiro, Caio. Eu mesmo tenho umas fotos que eu mostro nas minhas palestras, que eu tirei lá junto com o professor Rena, lá em Ponte Nova, onde o cafeeiro tinha o quê? 40, 60 centímetros raiz de profundidade só. Então, como é que você ia exigir que um cafeeiro com um sistema radicular com 40, 60 centímetros de produtividade tivesse produzido 60 sacos por hectare? Impossível. Aí o que nós percebemos? Nós, como eu digo, nós como um todo, né? Não sou eu. Nós percebemos o seguinte, olha, eu já cuidei bastante da parte aérea, eu tenho que prestar atenção no aprofundamento do sistema radicular, porque tem que ter um equilíbrio entre raiz e parte aérea. Né? Quando eu digo equilíbrio, não quer dizer que o volume de raiz tem que ser o mesmo volume de folhas, não. Entendeu? Porque
Se você for medir pelos absorventes, Caio, nós temos milhares de quilômetros de pelo absorvente no sistema radicular. E hoje o sistema radicular do cafeeiro, ele aprofunda aí 1,5 m, 2 metros, formando aí entrelaçando essas raízes de uma planta a outra, né? Então, essa outra sacada foi que direcionar os nossos olhos para o sistema radicular fez com que também foi um dos fatores especiais que nós tivemos, né, para aumentar a produtividade. Aí o pessoal começou a preocupar com o quê? Que você sabe muito melhor que eu. Com gessagem, calagem, colocar o fósforo lá embaixo, né, e melhorar a estrutura do solo, e melhorar a microbiota do solo, para fazer com que esse sistema radicular crescesse. E muito é oportuno agora, talvez eu falar, Caio, e você também sabe muito bem disso, é a questão do magnésio. Porque o magnésio ele tem um duplo efeito nessa época que nós estamos vivendo. Porque a falta do magnésio vai acarretar o quê? Vai acarretar uma menor concentração de carotenoides que vão deixar as clorofilas expostas e ali vai acontecer a escaldadura. Perfeito? Perfeito. É uma coisa. E o segundo fator é o seguinte, que quando nós temos uma deficiência, então se você tem deficiência de magnésio, é quase certo que você vai ter problema de escaldadura. E o outro fator seria aquele que, com a deficiência de magnésio, há um bloqueio do fluxo de carboidratos para as raízes, então os carboidratos não chegam nas raízes, eles ficam concentrados na parte aérea, aí o quê? A raiz não cresce, a parte aérea cresce muito, e o café perde esse equilíbrio entre a raiz e a parte aérea e passa a produzir pouco. Então é um fato que você podia talvez até comentar aí, né? Que nós temos que prestar muita atenção, principalmente nessa época de calor, né? Que seriam os cuidados com magnésio, gessagem e técnicas de nutrição para aprofundar o sistema radicular, né? Exato, professor. Isso aí tem evoluído, tem melhorado bastante, mas eu vejo que a gente tem ainda muito que evoluir nessa questão, né, professor? Sim. A gente tem parceria aqui na empresa com a Cuspé, onde a gente tem acesso a um robusto banco de dados de análise de solo e folhas. E a gente vê ainda que praticamente 50% das áreas de café tem pH abaixo de 5, saturação por bases baixa. Então, assim, eu tenho toda a oportunidade falado da importância de se fazer esse plantio eficiente para que a gente dê condições desse sistema radicular expressar o seu potencial, né? Exato. E aí, trazendo a questão que o senhor trouxe do magnésio, né? Não só o magnésio como os outros nutrientes, mas o magnésio muito especificamente, ele tem uma atuação muito grande nessa questão de uma resistência ou uma maior tolerância da planta à escaldadura, porque ele vai atuar tanto na eficiência do aparato fotossintético, né? Eu vou ter mais moléculas de clorofila, isso vai ser mais eficiente. Ele vai ajudar a atuar também no sistema de defesa dessa planta. Sim. E uma outra coisa que ele também atua na rubisco, né, professor? Que aí vai ter um efeito na eficiência de utilização de formação desses carboidratos, né? Professor, me conta uma coisa. Pois não. No momento que a gente está trazendo bem para o lado prático, o senhor acha que já existem prejuízos claros para o cafeeiro na safra deste ano e para a safra do ano que vem, como que isso pode prejudicar? Boa pergunta. Evidentemente que eu não vou falar em números aqui, porque está muito cedo, né? E sempre que a gente fala em número, a gente perde. É isso? Ou para mais ou para menos, né? Mas eu não tenho, Caio, a menor sombra de dúvida que essa onda de calor, ela está sendo muito prejudicial ao cafeeiro e vai acarretar prejuízos muito grandes aí para a safra de 24. Depois eu vou comentar de 25. Por quê? De 25. Por quê? Porque é o seguinte,
devido à alta temperatura foliar, que está chegando a 50 graus, 52 graus, o que vai acontecer? A fotossíntese está paralisando, a espécie reativa de oxigênio está aumentando, o etileno está aumentando, e isso aí vai fazer com que aquele pedúnculo ali do chumbinho, sabe? Aquele eixo que liga o chumbinho ao ramo, ali, muito provavelmente, principalmente nas regiões de sequeiro, as células ali, elas já foram dilaceradas, elas já foram degradadas devido ao etileno, que o etileno ele funciona como se fosse uma tesoura molecular, né? Ele vai cortando ali a parede celular. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer é que quando as chuvas voltarem, como a folha ela está muito desidratada, a água que essa planta vai absorver vai entrar com uma pressão tão grande na folha e nos frutos, porque hoje a gente já vê muitos frutos que estão murchos, né? Então essa água vai entrar com uma pressão tão forte e essas células, então, estando degradadas, ela não vai conseguir segurar o chumbinho na planta. Então nós vamos, a partir da semana que vem, nós vamos ouvir falar muito, mas muito menos em queda de chumbinho, devido exatamente a esse efeito que eu falei. E outra coisa que pode prejudicar muito a safra do ano que vem, Kai, é que, estou equilibrando aqui, é que, o que você estava falando? Esqueci. Vai prejudicar a safra do ano que vem. Com o El Ninho, Kai, é muito provável que nós tenhamos um veranico no final de janeiro e começo de fevereiro. E o que vai acontecer? Vai pegar a lavoura de café numa fase que é essencial, onde a água e a temperatura é essencial, baixa temperaturas amenas e muita água. Então, o que vai acontecer? Um veranico nessa época vai pegar a lavoura em plena fase de granação. Então, veja só que a safra de 2024, ela está sujeita a dois perigos. Primeiro, a queda de chumbinhos que vai acontecer a partir da semana que vem, com a volta das chuvas, e esse problema na granação, onde nós vamos ter bastante chochamento de frutos lá na frente. Então, tudo isso vai fazer com que a safra de 2024 ela seja menor. Então, você vê que é engraçado, né? No ano passado, nós falávamos o seguinte, não, 2023 a safra vai ser assim, assado, mas em 24 vai ser uma grande safra. Não estou nem dizendo em super safra. Aí o que aconteceu? Com esse estresse térmico agora, em novembro, Caio, nós já estamos falando que vai ser uma safra média alta. Mas se vier esse segundo veranico em janeiro e fevereiro, nós já vamos poder falar que vai ser uma safra média baixa. Então, a safra de 2024 praticamente impossível ela não sofrer esses revés devido a esses problemas de temperatura. Agora, a safra de 2025 também ela vai ser prejudicada. Por quê? Porque em condições normais, Caio, agora em novembro, o cafeeiro deveria lançar 2 pares de folhas ou crescer 2 nós a cada mês. E com esse clima que está acontecendo aí, ele praticamente não está lançando folha. Então, esse é um problema. Então, ou seja, o número de nós à disposição da safra de 25 já vai estar sendo menor também. E o segundo passo é o seguinte, o café, para manter essa produção média alta ou média baixa, como nós estávamos falando, né, para 24, ele vai ter que ter bastante energia. Ele tem que fazer bastante fotossíntese, bastante carboidrato para alimentar esses produtos todos. Mas com esses revés climáticos aí, a fotossíntese, como eu te mostrei nesse trabalho que foi feito, ela está já zerada, né? Então, as próximas 2 safras, elas também vão sofrer bastante com isso. Professor, vou começar a ler algumas perguntas aqui. Caio,
Caio, você pode me interromper, porque professor tem mania de falar muito, né? Então, Não, mas tá excelente. O pessoal tá gostando, tá interagindo bastante aqui. pois não, eu vou procurar ser mais sintético. Não, mas tá excelente, professor. Ó, o pessoal está perguntando aqui, ó, como proceder nesse momento de calor? Quanto ao café, o que fazer, né? O Cacau perguntou aqui, né? Biofertilizantes têm contribuído para minimizar esses danos? A outra pergunta, né? Qual o melhor manejo para o cafeeiro não sentir tanto essas temperaturas? Tem alguma solução assim, pessoal? Alguma coisa que ajude, pelo menos? Tem, tem. O problema é o seguinte, Caio. Uma vez todo mundo sabe que uma vez a porta arrombada, o ladrão entra na sua casa e leva, certo? Se te pegar, você é desprevenido. Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer são atitudes prévias que já deveriam ter acontecido para evitar que essa casa seja arrombada, né? Porque desde agosto, depois nós participamos no Fórum de Café e Clima lá na Cochupé, né, Caio? Onde foi falado que, nós iríamos ter problemas muito sérios de estresse térmico. Então, nós já deveríamos já estar preparados para esse estresse, para evitar com que a casa não fosse arrombada, né? E ao preparar isto, como que nós iríamos preparar? Primeiro, nós temos duas coisas fundamentais para que a planta tolere mais esse clima que nós estamos passando agora. Em primeiro lugar, o cafeeiro vai ter que manter folhas, e essas folhas têm que serem verdes. Perfeito? Segundo lugar, com a falta de água e com essas altas temperaturas que nós já dissemos passado, o sistema reticular tem que estar bastante profundo para absorver água cada vez mais em profundidades maiores, né? E isso, Caio, não se faz de uma hora para outra. Esse é o problema, né? Nós temos que nos antecipar. É por isso que esses biofertilizantes, esses produtos para manter as folhas mais verdes por mais tempo, produtos antiestressantes que nós temos hoje, todos eles contribuem, né, para minimizar o problema. A grande coisa é que fazer agora não adianta nada, tinha que ter sido feito antes. O pessoal perguntou bastante aqui também, professor, sobre protetores solares, né, para a planta. Eu lembro que até na época da minha tese eu cheguei a fazer uma revisão sobre o assunto, mas não tinha nada muito concreto. O senhor sabe de alguma coisa nesse sentido que funcione? Já viu algum trabalho relacionado? Então, Caio, realmente é um assunto controverso, sabe? Controverso porque existem produtos que realmente eles abaixam a temperatura, não deixam a temperatura da folha subir muito, sabe? Outros produtos já que tem aí no mercado, eles já não conseguem segurar essa temperatura baixa, a temperatura aumenta muito. Então, o ideal, Caio, o ideal seria que hoje a temperatura foliar não aumentasse, não ficasse acima de 30 graus. Perfeito? Só que muitos desses protetores solares, eles não conseguem segurar a temperatura a 30 graus, então eles se tornam inócuos. Até mesmo porque a temperatura está tão grande que muitos deles não conseguem, né? Mas hoje nós já temos no mercado outros produtos também, produtos que, além desse efeito de proteção solar, né, eles também fazem com que os estômagos permaneçam mais tempo aberto, diminui o estresse oxidativo, aumenta a fotossíntese, etc. Mas, enfim, o conselho que eu dou ao cafeicultor, que eu sempre falo, é o seguinte: se ele fala, eu quero aplicar um protetor solar,
que ele converse com o vendedor, com o técnico que está sugerindo a ele, né, que se aplica esse produto, e ele pergunte a esse técnico, ou a esse vendedor, ou a esse agrônomo, o seguinte: tá, se eu aplicar esse protetor solar com essa radiação que nós estamos tendo aqui, será que a folha do meu café, a temperatura não vai aumentar de 30 graus? Se ele falar que sim, aplique. Se ele falar que não, não aplique. Professor, e em resumo, é muito mais o como a planta vem e o trabalho que foi feito antes do que se a pessoa não tiver irrigação, um efeito paliativo agora nesse momento fica difícil se a lavoura já está muito debilitada, né? Fica difícil, Caio. A melhor solução mesmo seria irrigar, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Mas tudo tem que ser feito antes, não só antes, nesse ano, mas lá atrás, como você próprio falou aí. Tudo começou no plantio, né? Uma coisa que já veio errada de lá para cá não vai dar certo. E aí, Então, isso é interessante que nós estamos conversando, Caio, porque é o seguinte, a lua de mel entre o cafeicultor e o clima, ela já acabou, né? Exato. Com essas altas temperaturas. Ela já acabou com essas altas temperaturas. E, infelizmente, esse casamento entre cafeicultor e clima, ele vai ficar abalado. Ele vai ficar abalado. E, então, vai ser aquela coisa, né? Um vai ter que ajudar o outro. Um vai ter que ajudar o outro e fazer coisas e prestar mais atenção. Porque é o seguinte, hoje, as medidas prévias, elas têm que ser feitas constantemente, sabe, Caio? Eu sempre falo para o cafeicultor que ele tem ali uma planta perene, mas acontece que ele tem que cuidar desse café como se ele fosse uma planta anual. Exato. Sabe? Como se fosse uma planta anual. E uma planta anual, uma planta anual que eu falo é o seguinte: pensa que o seu café ele vai durar só 3 meses. Então, você vai ter 4 etapas, né, 4 épocas do mês para se preocupar, cada época preocupando com uma coisa. Ou seja, ele vai ter que passar o ano inteiro fazendo as coisas que tem que ser feito. Né? Perfeito. Professor, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que por várias delas a gente já passou, né? E aí depois, se o pessoal ficar com mais alguma pergunta aqui ó, o Messias perguntou: aqui no Espírito Santo o café está gostando do sol, por que disso? Porque lá é café conilon, né, professor, provavelmente dessa região que ele está falando, que já é de outra espécie que é Coffea canephora, não é Coffea arábica, e realmente já é uma planta de altitudes mais baixas e que tolera maiores temperaturas. Mas o senhor sabe que mesmo assim, né, professor, essa semana algumas pessoas me mandaram algumas fotos de conilon já com escalvadura. Tenho, eu recebo muito. Caio, eu vou até disponibilizar para você, depois dessa live, esse trabalho que eu falei sobre o que o pessoal lá em Portugal fez com estresse hídrico e estresse térmico, sabe? E esse é um trabalho que está em português, e por incrível que pareça, esse trabalho foi apresentado em 2019 no congresso lá da Embrapa, que foi exatamente do Espírito Santo. E esse trabalho, além do Icatu, ele também tem um canéfora, então ele compara os dois. Então, o que a gente vê? O canéfora, Caio, ele tem uma fotossíntese maior do que o cafeiro arábica. Olha só. A fotossíntese dele é maior do que o arábica. Então, ele precisa de mais luz para saturar o aparato. Exatamente, ele precisa de mais luz para saturar o aparato e ele precisa de menos água também do que, comparativamente ao arábica, também ele precisa de menos água para fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, é por isso que a fotossíntese dele tem uma copa
muito vasta, etc. E ele faz muita fotossíntese, faz muita energia, por isso que ele produz aí 180, 200 sacos por hectare. Então, Exato. o Conilon, ele é realmente, a fotossíntese dele está de 10-0 no café arábica. Agora, o grande problema do café Conilon, e nesse trabalho eles mostram isso, que eu vou passar para você, é que o café Conilon, ele segura. Então, quando ele está no estresse térmico, ele demora a sofrer do que o café Aham. arábica, sabe? Mas, depois que vem a chuva, o arábica recupera mais rápido que ele. Olha só. Então, ele é mais. Interessante. Ele desculpa a expressão, ele aguenta mais porrada, né? Mas, Aham. então, ele aguenta, mas no final, ele amolece. Se Mas, permanecer por muito tempo a condição, pode. E a gente tem outro fator também, ele comentou aqui, que a grande parte das áreas de Conilon no Espírito Santo, elas já são irrigadas, né, professor? Então sim, aí também são é uma irrigadas. diferença, além da espécie já aguentar mais o calor, essa irrigação também ajuda muito a planta, né? Não só lá, como em Rondônia também. É impossível você produzir o café lá se você não tiver irrigação, né? Exato. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Conilon, ele é um café que, se você tiver água, mesmo com essas temperaturas, ele é muito responsivo. Ele, como diz, ele agrada ao cafeicultor, né? Exato. Mais do que o arábica. É, O eu casamento entre tive. cafeicultor e arábica é mais complicado um pouco Mais do que o casamento complicado. entre o cafeicultor e o canéfora. Eu tive lá no Espírito Santo umas 5 vezes esse ano e realmente fiquei bastante surpreso com a planta, produz muito. Professor, para a Muito. gente ir caminhando para o final aqui, vou ler só mais uma última pergunta do Alessandro. Pois Ele não. falou que está vendo que as lavouras estão com uma granação muito desuniforme. O porquê que está acontecendo isso esse ano? Com relação às floradas, às condições climáticas que vieram acontecendo? O que o senhor pode falar nesse sentido, professor? Então, o que a gente tem observado, Caio, esse ano, que realmente a desuniformidade da maturação está muito grande, sabe? Desculpa, da maturação, não, da frutificação, né? Aham. Então, hoje, se você for lá no campo, você vai ver o quê? Você vai ver gemas, você vai ver botões florais, você vai ver flor, você vai ver chumbinho, e você vai ver já grãos, frutos, né? Que já passaram da expansão, né? Então, está se tornando aí, está entrando nessa fase de granação, como foi falado, né? Então, nós temos dois grandes problemas aí, porque nós tivemos um período de iniciação floral muito longo, que a iniciação floral ela deveria se acumular mais em março, sabe, Okay? Mas ela aconteceu em janeiro, fevereiro, março, foi até julho. Então, você vê, quanto mais espaçada for essa iniciação floral, posteriormente a floração também se reflete na floração lá, né? E outro fator que contribuiu também foi que as nossas lavouras, Okay, elas ficaram muito depauperadas, principalmente as de sequeiro, né, depois da colheita, não é mesmo? Então, depois da colheita, essas lavouras ficaram desfolhadas, e aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante, o café começou a lançar folha ao mesmo tempo que ele estava na fase da pré-florada. Então, veja só que interessante. Ao invés da gente, eu, por exemplo, como fisiologista, quando eu vejo isso, eu vejo um desastre iminente, porque às vezes o cafeicultor vê a sua lavoura logo desfolhada, né, lançando folha, numa época de pré-florada, ele vai ficar satisfeito, ele vai falar, nossa, meu cafeeiro está enfolhando. Só que ele esquece que essa folha, ela vai demorar aí mais ou menos de 25 a 30 dias para se tornar adulta e produzir energia. Então, esse enfolhamento, Caio, ele competiu muito com
com a formação das flores lá na pré-florada. Então, aquelas rosetas mais internas, elas aguentaram bem esse tranco, mas as mais externas já não aguentaram mais. Então, essa competição entre crescimento vegetativo e a fase de formação de flores também foi terrível. Então, prejudicou muito. Então, o ideal é que a energia para a produção, ela é lógico que a folha, nós já sabemos que a folha ela não tem condição de produzir a energia que o fruto precisa. É necessário que ele, antes de produzir folha, ele tenha reservas de energia no ramo para exatamente atender a essa fase de pré-florada. Então, o que aconteceu? Como o café não tinha folha e não tinha reservas, quando essas folhas começaram a crescer, aí que o desastre aconteceu mesmo, né? Então foi isso que aconteceu. Professor, só para a gente fazer um resumo, para a gente finalizar aqui, então o cafeiro ele já está sendo prejudicado por duas formas, né? Uma seria essa redução das taxas fotossintéticas em um momento que a planta estaria em plena fotossíntese, que é o verão. Então ela está com sua fotossíntese, o maquinário está prejudicado. Outra é porque ela já está lançando chumbinhos em função, ou vai lançar chumbinhos em função dessa produção descontrolada de etileno. E a outra vai jogar fora chumbinho. E a outra é que essa planta já vai sofrer também com escaldadura, fotooxidação, fotoinibição, que além dessa safra também já vai prejudicar a próxima safra. Em resumo, o que está acontecendo nesse momento é isso, né, professor? E agora, o que a gente pode fazer é torcer para que pelo menos venham as chuvas para minimizar essas ondas de calor, né? Exatamente. E o ideal, Caio, o ideal nesse momento, depois desse estresse de estresse térmico, e muitas áreas também o estresse hídrico já está acontecendo, né? Que a chuva ela não venha muito volumosas, né? Que ela caia aí seus 40, 50, 60 milímetros, mas em uma semana, e não somente um dia. Né? Porque a força de entrada, né? A pressão que a água vai entrar na folha vai ser um dos fatores que vão determinar se vai cair mais ou se vai cair menos frutos, né? Então, o ideal seria que essa chuva fosse uma chuva mais tranquila, né? Mas o que nós vemos? Ontem mesmo aqui em Lavras nós tivemos chuva de granizo. Né? Exato. Caiu em uma hora e meia, 30 milímetros de chuva. Então isso é muito prejudicial ao cafeeiro, né? E a questão de El Niño é isso, né? Nós vamos, segundo os meteorologistas, até meados de verão, nós vamos ter períodos intermitentes de chuva. Então, períodos com muita chuva, períodos sem chuva, período com muita chuva, período sem chuva. Isso aí realmente é tudo que o café não gosta, né, para produzir, infelizmente. E engraçado, eu não sei se você prestou atenção, em novembro do ano passado, Caio, nós tivemos em algumas regiões de Minas geada. Eu me lembro de novembro passado, nós com casaco de frio. Lembro, né? É verdade. Influência da laninha. Agora, olha só que loucura. Hoje mesmo eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Falei assim, nossa, em novembro do ano passado nós estávamos de casaco de frio. Hoje, nesse novembro, nós estamos comprando ar-condicionado. Exato. Então, essa é a nossa realidade. É como diz o outro, é o novo normal. E por isso, Caio, nós temos que estar preparados. E quando eu falo estar preparado, é o seguinte, medidas preventivas. Porque as medidas curativas, muitas vezes, elas vão chegar muito atrasadas e não vai surgir efeito. Excelente. Professor, mais uma vez eu gostaria de te agradecer muito por nos dedicar todo o pessoal que nos segue aqui
mais aí de 1 hora do seu tempo, foi muito esclarecedor. A gente tem, além de muitos técnicos, muitos cafeicultores que nos acompanham aqui. Uhum. Então, assim como o cafeeiro tem resiliência, né? E ele sempre sai dessas situações, a gente espera que o cafeicultor também tenha. A gente sabe que na prática não é fácil, né? A gente Não, tem muitas não é. oscilações, tanto no aspecto produtivo quanto no aspecto de mercado, né? Então, a gente vê aí a agricultura sofrendo muito na mídia, muita desinformação. Então, fico feliz que a gente tem um espaço aqui para defender quem de fato merece e que a Merece. gente sabe o que realmente acontece nessa agricultura aí, que o produtor está colocando seu dinheiro debaixo de sol, debaixo de chuva e debaixo de calor. Então, é resiliência e torcer para regularizar esse clima aí. E sempre a mensagem, né, professor? Preparar bem o Exato. solo, preparar bem a planta, que independente de qual diversidade climática venha, Sim, uma planta bem folhada, como o senhor falou, com folhas verdes, com ramos grossos, com boa reserva de carboidratos, ela vai conseguir tolerar maior esses efeitos, né? vai, com O senhor certeza. quer deixar uma E, mensagem final aí para então, o pessoal, professor? a mensagem final que eu gostaria de dizer é o seguinte: infelizmente, o caos vai ser prolongado, né? Pelo menos com esse El Niño, me parece que vai ser. Então, realmente, nós temos que estar preparados. Agora, voltando às chuvas, nós temos que voltar com os tratos culturais da época, tomar. Isso eu estou falando só da parte da fisiologia, não estou falando nem de pragas e doenças, né? Então, tem que entrar com todo esse manejo aí, pensar no mato, né, no manejo aí da braquiária, para amenizar um pouco esse estresse aí. E você falou uma palavra aí, muito interessante, que é a tal da resiliência. O café, Caio, ele realmente ele é uma planta muito resiliente. Mas acontece que essa resiliência, às vezes, ela demora a se expressar. Por exemplo, no caso da fotossíntese, eu mostrei aqui, né? Ela demora 14 dias. Você imagina você ficar 14 dias sem comer. É o que a planta fica. Então, resiliência, 14 dias. Então, é um período muito grande, né? Quando você faz uma adubação, Caio, você sabe melhor do que eu, que esse adubo que você colocou ali, e se tiver umidade e todos os fatores tiverem contribuído, esse café não vai expressar os benefícios da adubação ali em uma semana. Às vezes vai demorar 10, 15 dias, um mês. Então, você vê a resiliência aí já aumentou para 30 dias. Quando você faz uma poda, por exemplo, quando você faz uma, uma safra zero, essa resiliência ela demora 2 anos, porque você Exato. corta, demora um ano, fica um ano sem produzir, só vai produzir no outro. Então, resiliência aumentou 2 anos, né? A própria bienalidade mostra que a resiliência, no caso do café, aí demora um ano. Você vê, 2 anos, né? Um ano ela produz muito, outro ano ela produz pouco. Então, nós não podemos ficar acreditando muito nessa palavra resiliência, achando que o café ele vai resolver tudo por si só, porque ele não vai resolver. A Uhum. fisiologia dele não permite ele fazer isso num curto espaço de tempo. Agora, o que me agonia mais é que todos nós que trabalhamos com café, muitas vezes, meu Caio, é muito agoniante, porque a gente sabe o que eu fico imaginando o cafeicultor, ele sabe o que ele precisa fazer, né? Mas não pode fazer. Por quê? Exato. Porque o tempo está impedindo, o clima está ruim, o preço do café está ruim, ele está descapitalizado, né? Então, você imagina a situação. Poxa, eu estou com um filho, que é o café, né? Passando fome, eu tenho que dar água, tenho que dar comida para ele, e, e, tem, e tem vários fatores aqui me impedindo que eu faça isso. É a mesma coisa o cafeicultor. Ele está ali com a sua lavoura, sabendo o que precisa fazer, mas está amarrado por essas conjunturas, né? Não somente climática, mas como econômica também. Então, realmente, o cafeicultor é um herói. É isso, mas vamos torcer aí para melhorar essas condições, né? Professor, mais uma
vez, muito obrigado pelo seu tempo. O pessoal que quer te encontrar aí, eu vou pedir para seguir aí o Instagram do professor Donizete, apesar dele não mexer muito ali, vocês podem seguir lá que volta e meia a gente posta alguma coisa lá, né, professor? Convido o pessoal também para me seguir aqui e agradecer todo mundo que está participando aqui dessa live aqui nessa noite de quinta, né, professor? E desejo a todos aí uma boa noite, uma boa sexta-feira, final de semana tá aí. Refresquem-se, né? Tomem bastante água, porque assim como a planta, a gente precisa de cuidados também, né, professor? Exatamente, exatamente. Sucesso para todos. Fiquem com Deus. Beleza, muito obrigado, professor. Um Eu que abraço. agradeço a oportunidade.